O artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, ele prevê o seguinte: compete aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Federal. Então, nós vemos aqui que um promotor de justiça que cometa um crime, seja comum, seja de responsabilidade, ele não responde perante o juiz de direito, ele não responde perante a primeira instância, ele responde perante o Tribunal de Justiça, ele é julgado pela segunda instância. Aqui nós temos um caso de foro por prerrogativa de função, mal chamado, por assim dizer, popularmente, equivocadamente chamado de foro privilegiado. Qual é a polêmica em torno desse dispositivo constitucional? É que já faz alguns anos em que o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, o Superior Tribunal de Justiça, eles vêm restringindo a amplitude do foro por prerrogativa de função. Essas instâncias superiores, elas precisam ter ali a menor demanda possível, para que elas possam julgar apenas aquilo que for efetivamente excepcional, fora da curva, aqueles casos que forem efetivamente mais importantes, mais graves, mais complexos. E a grande demanda, a demanda comum ordinária da justiça, ela deve ser julgada de preferência pelos tribunais e juízes ali de primeira instância, certo? Certo. Por conta disso, por exemplo, deputados e senadores, conforme a Constituição Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade, deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu assim: não, isso só vai acontecer se o crime tiver sido praticado durante o exercício do mandato, do cargo, e em razão do cargo. Se o crime cometido ele não se der durante o exercício do cargo e ele não tiver nada a ver com o exercício do cargo, então nós não vamos julgar. Quem vai julgar vai ser o juiz de primeiro grau. Isso foi sendo espelhado para outras funções dentro da hierarquia estatal. Só que aqui, no caso, o Superior Tribunal de Justiça julgou ali o conflito de competência 177.100 do Ceará, no caso a terceira sessão do STJ, relator o ministro Joel Ilan Paciornik. Isso foi julgado em 8 de setembro de 2021, no sentido de que isso não se aplica aos promotores de justiça. Veja, nós temos ali uma competência para julgar os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados. Essa competência é do STJ, tá? Por quê? Porque, entende-se que os juízes de primeiro grau poderiam ficar intimidados em julgar os desembargadores, que eles são superiores na hierarquia judiciária e, portanto, isso não deveria acontecer. Para prevenir, quem julga é o STJ. Só que e se o crime cometido pelo desembargador nada tiver a ver com o exercício da função pública? Nesse caso, o STJ entendeu que mesmo assim é ele que vai julgar os desembargadores, porque a pessoa do desembargador ela vai continuar ali vinculada àquela estrutura do Tribunal de Justiça e, no caso, um juiz de primeiro grau vinculado ao mesmo tribunal estaria julgando um seu superior. Então, para que isso não acontecesse, para prevenir esse tipo de situação, então mantém a prerrogativa de função conforme, o foro por prerrogativa de função conforme o texto constitucional para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. Só que aí, ao julgar esse conflito de competência, que não tem a ver com juízes ou desembargadores, tem a ver com promotores de justiça, nesse caso, o STJ entendeu que deveria se aplicar a mesma regra, porque a competência para julgar a magistratura e o Ministério Público estão previstas no mesmo dispositivo constitucional, artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. Por conta disso, promotores de justiça são sempre julgados pelo Tribunal de Justiça conforme o dispositivo constitucional, quer o crime cometido tenha a ver com o exercício da função, quer não. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.